2 Pedro, capítulo 2, continuando exatamente onde nós paramos, nessa série de sermões em toda a segunda epístola de Pedro. Então, do versículo 1 ao 11, queridos, diz assim a maravilhosa palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Supremo, magnífico é o Teu nome, Pai. Senhor nosso, absoluto, Pai, em poder, glória e verdade. Tudo aquilo que meu coração vem a duvidar, Pai, pecado, incredulidade, pecado, imundícia, natureza adâmica, Pai, que me arrasta para baixo. Ó Deus, relativizar, não aplicar, ó Deus, prevaricar ao ouvir a Tua palavra, Deus. Incredulidade, imundícia de pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, não mais um mero culto, não mera atividade religiosa, não mais ouvir um mero discurso, mas, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Com Teu Santo Espírito, Pai, age poderosamente em nosso meio. Deus, não leva em consideração o gosto do meu coração, os desejos do meu coração, mas faz, Deus, aquilo que nós precisamos. Precisamos que o Senhor haja poderosamente e destrua, Pai, todo o atrevimento e arrogância dos nossos corações. Sabemos que é mau, é corrupto, que é enganoso e que nós não o conhecemos, mas Tu o conheces, Pai. Só há um jeito, Pai, a Tua palavra, a Tua voz. A verdade absoluta, tudo comparado à Tua verdade. Inclusive o que eu penso é mentira, é engano. Então eu suplico, Deus, a Tua voz, a Tua palavra apenas. Silencia, Pai,
Silencia, põe mordaça na boca dos nossos corações. Que não ouçamos absolutamente nada vil e desprezível que venha desses ídolos que nosso coração insiste em construir. E como falam e como gritam, suplicamos, Pai, que nessa noite possamos ouvir apenas a Tua voz, Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Pedimos porque é o nome que está acima de todo nome, nome pelo qual o Senhor nos ouve. Não há nome mais poderoso, Pai, o nome de Cristo Jesus. O nome dele, Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós suplicamos, fala ao Teu povo. Salva pecadores nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu assisti certa vez um seriado com minha esposa de guerra e eu fiquei tão familiarizado com aqueles personagens daquela série que toda vez que morria um personagem eu ficava sentindo falta dele durante algum tempo. Eu nunca mais esqueci disso. Toda vez, eu impressionado pelaquela sua dedicação de estar ali militando o tempo todo em nome da sua nação, em nome do seu presidente ou em nome do seu rei. Toda vez que morria aquele fiel lutador, aquele fiel guerreiro, eu ficava sentindo falta, eu lamentava. Se eu pudesse mexer no enredo daquele filme, eu não tirava aquele personagem tão cedo, ou então não tirava. O filme não ia acabar com ninguém morrendo. Quando nós falamos do povo de Deus, semelhantemente militantes, é assim todo o povo de Deus. Todo cristão chamado pelo Senhor não é mero espectador de igreja. Você não foi chamado para a igreja, você não foi chamado para ser crente, para ficar batendo palma e cantando em músicas e músicas, em shows feitos, chamados de culto. Você foi chamado a militar. Veja, existe um prêmio dessa soberana vocação, existe um tesouro, existe uma mansão, existe uma paz, existe o nunca mais ser derramada lágrima no teu olho. Mas para isso, nessa peregrinação, nós somos chamados a militar. Enquanto militamos, enquanto suportamos, nós adoramos o Senhor. Não imune aos ataques, às guerras, mas ainda com paz nos nossos corações e mantendo firme, sem desistir. O apóstolo Pedro, ele escreveu a primeira carta, logicamente que pelo Santo Espírito de Deus que o guiava, que o impulsionou a fazer isso, para que pudesse encorajar e confortar aqueles crentes daquela diáspora que eu tanto falei para vocês em 1 Pedro, daquelas 5 províncias que pertenciam a Roma. Se pertencia a Roma, a gente já sabia por que aqueles estavam fugindo, porque eles estavam batendo em retirada, por causa do sofrimento, por causa das angústias de Roma que os assolava o povo de Deus. E aí Pedro escreve para encorajar aqueles irmãos do qual nós vimos que sofriam na carne os espólios dos seus bens e etc. Segunda carta, esses irmãos já dispersos sofrem agora outro ataque, igualmente destrutivo. O ataque agora é interno, o ataque agora é no seu coração. Falsos mestres, eles vinham sorrateiramente, como nós vamos ver. Tem que ser engenhosamente, como nós vimos no primeiro capítulo. Senão ele não consegue enganar você. Senão ele não consegue convencer você. Senão ele não consegue fazer você se encher de razão para dizer que deu uma pausa no Evangelho. É interessante que no capítulo 1, ele vai falar sobre a questão da superioridade da palavra e para dizer assim, olha, vocês muito cuidado com essas outras conversas que eles vêm enganar vocês. No capítulo 2, tudo indica pelo contexto de tudo que está sendo dito. Veja, que não é simplesmente uma doutrina contrária àquilo que eles já criam, mas simplesmente desconsiderar uma santidade de vida e viver do jeito que queria. Você pode ser crente, eu posso resumir, contextualizar e dizer,
A grande ideia era: vocês podem ser crente e ter licença para viver como o mundo quer que você viva, como Satanás propõe a ser o teu guia, como o teu coração ele queima, ele borbulha para que você o satisfaça. Você pode ser crente e pode viver uma vida imunda. Essa era a grande carta do momento. E quando Pedro então toma conhecimento daquilo, ele vai dizer: isso não é igreja. Isso não é igreja. Deus chamou vocês para serem santos. Bem parecido com o que a gente viu hoje pela manhã em Provérbios, sobre o nosso procedimento. Eu quero que vocês olhem mais uma vez o versículo 1. E como eu falei no começo, irmãos, eu não sei onde parar. É bem corrido esse capítulo 2 dizendo a mesma coisa, com tantas palavras maravilhosas, com tanta riqueza, nos exortando, nos balançando, nos sacudindo para dizer: vocês tomem cuidado. Porque, irmãos, como igualzinho nos filmes, eu lamento muitas vezes quando eu conheço irmãos, não só aqui da igreja, mas em outros lugares, que naufragam na fé também, que são enganados por esses contos. Vejam, não é simplesmente um pastor que está numa denominação e ele cria aquilo. Muitas vezes é o teu próprio coração que chega a essa conclusão de que eu não preciso ser tão radical, de que eu não preciso ser tão restrito em algumas coisas. Observa comigo o texto, versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Veja, ele está lembrando que isso sempre aconteceu. Jesus Cristo ele vai alertar quanto aos falsos mestres, em Mateus capítulo 24, logo no comecinho. Veja, João, o apóstolo Paulo, Judas, então logo depois a gente vai ver isso. Todos eles vão alertar quanto aos falsos mestres. Irmãos, se eles insistem, se eles batem tanto nessa tecla, é porque, veja, Deus assim quis. E uma das coisas incríveis quando você está estudando na mente dos apóstolos, você consegue entender, inspirado por Deus, lógico, a partir do que escreveram. Eles sabem, eles conhecem a natureza humana. Eles insistem numa coisa porque eles conhecem a natureza humana. Lembra que eu tenho falado sempre para vocês de Provérbios, que é maravilhosa a repetição? É maravilhoso, é como um pai que sempre diz as coisas ao filho, e o filho vai lá e faz a mesma coisa, e está fazendo a mesma coisa errada. Quando perguntaram a um puritano: por que você repete tanto a mesma coisa? Ele disse: porque parece que eu estou batendo em portas fechadas. E como eu sei o que aquele puritano sentia, porque é o que eu sinto hoje. Então veja, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele quer dizer, isso não é novidade. Observe que o que há no coração de vocês já existiu há muitos anos atrás. A igreja do passado, ela foi assolada também. Falsos profetas. Em Deuteronômio a gente viu que tinha que matar os falsos profetas, porque senão ele matava o povo todo com os seus eis que te digo assim. Já matava o povo, desviava o povo da verdade. Então ele diz: olha, assim como surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós. Ele não está querendo dizer que ainda vai aparecer no meio deles. Ele quis dizer que apareceram e vai aparecer. Ele quis colocar uma linha contínua de dizer: sempre existiu e sempre vai existir. Nunca vai parar de ser assolada a igreja do Senhor. Vocês estão militando, vocês têm que ficar firmes. Então ele quis colocar uma ponte ligando o tempo todo: o passado, o presente e o futuro. E ele diz: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Veja, dissimuladamente, como a palavra que foi usada no sermão passado, ali no versículo 16, engenhosamente inventadas. É porque a palavra aqui, como eu falei para vocês, não é a mesma palavra usada para fábula, para algo fictício. Nesse capítulo aqui ele está falando sobre uma forma de viver. Então, repetindo, não era uma coisa que vinha confundir a cabeça deles quanto à volta de Cristo, e a gente vai ver esse problema ainda mais na frente um pouco. Mas é sobre a licença para pecar. Mas então ele vai dizer algo parecido com
engenhosamente inventado do versículo 16 do capítulo 1. Ele vai dizer dissimuladamente. É como alguém que se enterra e fica escondido. E vai esperar o momento certo para poder sair dar o bote, atacar e conseguir aquilo que tanto planejava. Dissimuladamente ele está escondidinho ali. Ele sabe o momento certo de aparecer e causar um estrago. Pedro diz assim, olha, eu estou tão perplexo com isso, e eu queria que vocês entendessem que a coisa é tão séria, que eles chegam ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou. A palavra Senhor aqui colocada, eu sei que a igreja, eu vou citar a palavra no grego, embora não sou bom no grego, meus irmãos aqui são. A palavra Kyrios, que vocês tanto conhecem, essa palavra não é a palavra que ele usa aqui. Ele usou essa palavra diferente, uma palavra no grego de onde vem a palavra déspotas. Veja, para poder ele encaixar aqui no contexto de resgatador. Essa palavra da qual a língua portuguesa adotou, déspota, daquele que compra escravos, mais precisamente era isso que ele queria dizer. Veja, daquele que compra escravo, ou seja, daquele senhor, diferentemente do senhor do qual os romanos ouviam e chamavam César de Kyrios, né? Veja, do governo, ele quis dizer aquele que tem total domínio sobre sua vida. Ele diz então, aquele que resgatou você. Você agora o serve, aquele que comprou você, e ele comprou você com o sangue dele. Veja, o senhorio dele sobre sua vida, você depende completamente dele. Veja, aquele cristão verdadeiro, ele diz assim, eu quero ser escravo do meu Senhor. A verdadeira liberdade é se tornar servo do nosso Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Mas então, o mundo ímpio, os homens pecadores preferem ser servos desse mundo, servos do seu próprio coração e servos de Satanás. Então ele diz, eles chegam ao ponto de negar o senhorio de Cristo sobre sua vida. Irmãos, observem como isso é contemporâneo. Não, nós cremos que Jesus é o Salvador. Eles não negam Cristo como Salvador. Eles negam apenas Cristo como o quê? Como o Senhor. Apenas como o Senhor. Ou seja, eu quero que Ele me salve e me leve para o céu. Eu quero que Ele me ame, eu quero que Ele perdoe os meus pecados. Agora, atender a sua palavra, negar a mim mesmo e segui-lo. Pedro está perplexo, como já existia isso naquela época? Já existia isso naquela época. Uma facilidade, um atalho para ser crente. Eu quero metade de ser evangélico. Eu quero algumas coisas que existem em ser evangélico. Eu quero ir para a igreja e saber que eu tenho um gênio da lâmpada mágica que eu esfrego, ele aparece até nos meus desejos. Eu quero servir a um Deus que, na hora de cultuar Ele, eu receba toda a alegria, todo o prazer, todo o gozo. Eu quero um evangelho assim, eu quero um Cristo assim. Em que eu finja que estou adorando, mas quem está curtindo sou eu. Tudo diz respeito a mim, naquele culto. Eu quero chorar, eu quero me sentir bem, eu quero recarregar as minhas energias. Passei a semana toda em guerra com o dinheiro, querendo ganhar, querendo pisar nas pessoas, as pessoas querendo me atropelar. Eu vou para um lugar agora, eu boto a mão no coração, levanto a mão e eles declaram tudo de bom para mim. Pedro diz, até ponto de negarem a Cristo como o Senhor de suas vidas. Mas tinham Ele como Salvador. E ele diz, qual o resultado disso? Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. É interessante como, a partir daqui, ou esse pequeno texto, né, não vai ser pregado e vai ser sempre escondido. Algo terrível de falar sobre a ira de Deus, sobre a condenação de Deus, sobre o juízo de Deus. Ele diz que trazem para si mesmo
repentina destruição. Eles vão ser destruídos. E aí diz o versículo 2: e muitos, não poucos, mas muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são poucos. A multidão vai afluir. É fácil conseguir adeptos. Você tem uma garagem, abre aquela porta de correr, canta e declara ao povo aquilo que o povo quer ouvir, sem que digam a eles que eles têm um Senhor. Um Senhor que tem os olhos firmes o tempo todo sobre eles. Um Senhor que tem uma vontade. Um Senhor que os tem para si. Um povo que resgatou, mas que o povo é seu, pertence a Ele. Ele diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Quem disse que crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo? Ou por mais que nós não declaremos, basta fazer de conta que não está acontecendo. Deixa isso para lá, rapaz. Vai pregar a palavra. Deixa o povo fazer o que eles quiserem. Quem é você? Quem são vocês para botar o dedo e falar porque eu estou vivendo assim? Todo ministério, entre aspas, vai dar certo se você não for questionar as pessoas quanto às suas práticas libertinas. De quem é que Pedro está falando aqui? Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Igrejas onde não tem disciplina bíblica. Onde o povo não tem... Mas meu pastor não sabe nem o que é que eu faço durante a semana. Eu vivo, eu posto nas redes sociais. A minha imundícia está lá nas redes sociais. A minha nudez está nas redes sociais. Com quem eu me prostituo está nas redes sociais, está no mundo. E ninguém me questiona. Claro que nós temos que ir, segundo esses. Eu não piso mais nessa igreja, porque foram reclamadas as minhas práticas libertinas. Pedro diz que muitos vão segui-los. E ele diz ainda algo pior. Isto é uma tragédia, irmãos. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eles vão trazer vergonha ao Evangelho. Eles vão difamar a igreja evangélica. Sabe aquilo que a gente escuta? Isso é crente, é? É isso que é ser crente? Estão lembrados de Hudson Taylor, que viveu entre os chineses? Alguém da autoridade da China comunista, imundo, pediu para que pudesse escrever uma biografia sobre ele, investigasse sobre a vida dele e pudesse difamá-lo, para poder acabar com o Hudson Taylor. Quando aquele mensageiro, quando aquela pessoa designada para esse cargo começou a estudar a vida de Hudson Taylor, ele parou exatamente o que ele estava fazendo. Foi conhecer o Deus de Hudson Taylor, conheceu Cristo, entregou a sua vida e teve Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se tornou um crente genuíno. Muitos fazendo isso, seguindo essas práticas libertinas, vão estar difamando o nome de Cristo. Irmãos, o que ele vai dizer aqui na frente é que vai haver juízo para você. Você sai daqui hoje, sem nenhuma ignorância, você vai pagar um preço por conta disso. Porque você está difamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue-se de cabeça a Satanás. Nunca jamais a ignorância, mas ao diabo, que governa a sua vida, que impulsiona no teu coração e você o ouve e você o satisfaz. Mas veja, jamais a ignorância dizer que não sabia. Você difama o nome do Senhor.
quando você nega Ele como Senhor de sua vida, quando você vive práticas libertinas, continua dizendo que é crente. Eu sou crente, só não sou igual. Observe, irmãos, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Ele está dizendo que esses falsos mestres, eles são movidos por avareza. Eles querem alguma coisa de vocês. Eles querem status, eles querem fama e eles querem dinheiro. Alguma coisa ele tá se beneficiando daí. Isso era comum. Veja, como ele já disse no começo, no versículo 1, no tempo dos profetas já existia isso. E existiam inclusive pessoas que iam nos túmulos dos crentes e operavam milagres ali, supostos milagres. As pessoas então seguiam porque eles mostravam ali um aparente poder e alguém dizia, isso é piedade, vamos segui-lo. Esses homens eram movidos por avareza e eles tratam a igreja como um comércio. Veja, não estou falando de Edir Macedo, de Valdomiro Santiago. Essa palavra usada para comércio não está falando só apenas daquelas pessoas que roubam dinheiro que manipulam, roubam não, mas que manipulam as pessoas financeiramente. Mas ele está querendo dizer aqui que tratam vocês como produtos manipuláveis. Eu vou dar o que vocês querem e vocês vêm aqui e ficam dançando e cantando na minha frente e deixam alguma coisinha ali. Veja, irmãos, eu não posso mentir e dizer para vocês que se essa igreja diminuir em metade, um terço, eu vou ficar feliz de ver poucas pessoas, de que não mexe no coração de ver um auditório enorme. Que o Senhor me livre disso. Que Deus me livre disso. Mas vejam, é como mercadorias. É como mercadorias. Veja, uma congregação desse tamanho dá tanto trabalho para mim e 2 presbíteros. Trabalho que eu digo, irmão, não é que vocês são maus crentes, não. Louvado seja Deus pela Castelo Forte. Mas porque a gente tem que estar supervisionando, é isso que são os presbíteros. Supervisores não para apontar o dedo e machucar a ferida, mas para pastorear, para dar suporte, para cuidar de vocês. Não tratar vocês como produtos e como números. É isso que ele está dizendo aqui. Movidos por avareza farão comércio de vocês com palavras fictícias. Ou seja, não é a verdade, mas vai se parecer muito com a verdade. Um exemplo que eu sempre uso, o gospel. Ele vai usar versículo bíblico, ele vai fazer absolutamente todo o malabare para que ele possa te convencer da verdade e você ter plena convicção e razão de que é crente sim. E ele diz, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. Olha aí, meus irmãos, o que vai acontecer. Vejam, já foi declarado a destruição deles. Já foi lavrado. Deus não vai voltar atrás. Isso é irrevogável. Só há uma maneira de se refugiar em Cristo Jesus. Só há uma maneira de se amparar em Cristo Jesus. Se esconder atrás de Cristo Jesus. Se esconder no bom sentido, quando eu digo que Adão e Eva se escondeu atrás dos arbustos. A voz de Deus, como um bastão, então ela vem bater agora em nós para que a gente também se manifeste, assim como no Éden a voz do Senhor manifestou ali o pecado deles. Eles se manifestaram diante do Senhor, que os achou, que os encontrou, assim como o Senhor nessa noite acha o teu coração cheio de engano, de razão, atrevido, cheio de arrogância. E pela palavra da verdade Ele vai dizer que você está errado, mas que você tem jeito, de que Ele perdoa os seus pecados, de que Ele quer ser não somente o Salvador de sua vida, mas o Senhor. Porque é irrevogável, o juízo lavrado já tem tempo e não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículo 4, ora, se Deus não poupou anjos quanto... Eu vou correr agora, tá, queridos? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas.
reservando para juízo. Irmãos, aqui é uma proporção do maior para o menor. Veja, os seres angelicais, em sua perfeição, quando pecaram, Deus não o poupou e os condenou à eternidade, destituídos da sua glória. Condenação. Então veja, se não poupou os seres angelicais, ele vai falar então os ímpios, os obstinados nos tempos de Noé, nos tempos de Sodoma e Gomorra de Ló. Depois ele volta a falar sobre anjos e dizer, olha, ficam debochando assim quando nem anjos fizeram isso. Mas então observem, versículo 5, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. João Calvino, quando comenta aqui pregador da justiça, João Calvino vai dizer, olha, talvez eu consigo entender que não pelo aquilo que ele pregava, para aqueles obstinados ali, ímpios, que não queriam ouvir a palavra da verdade, todas as suas exortações quanto à imundícia que eles viviam, para que se arrependessem dos seus pecados, para que parassem com aquela licenciosidade, pelaquela libertinagem que vivia. Mas Calvino diz assim, talvez pregador da justiça, Deus atribuiu esse nome a ele, pelo fato dele ter ficado 120 anos construindo aquela arca, crendo naquilo ali, enquanto todo mundo debochava dele, enquanto todo mundo empurrava e contribuía para que ele viesse a não crer, a desistir daquilo ali. Imagina quanto tempo uma pessoa passou crendo em Deus e anunciando o juízo vindouro, e pregava assim como João Batista e como os antigos profetas do tempo dele. Veja, e aí João Batista já depois dele, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Essa era a pregação. Eles não ouviram, eles não deram a mínima. Nem os seres angelicais. Veja, nem a quantidade de pessoas. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Veja, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Ló e mais 7 pessoas. O que ele diz aqui é, olha, a quantidade de pessoas Deus não vai levar em consideração. Nós sabemos, poucos são os escolhidos, poucos. Atos vai dizer, através de muitas tribulações, Então nós vemos muita guerra e nós vemos poucos os que serão vencedores. Pedro, inspirado pelo Senhor, ele vai colocar, veja, nem quanto a intensidade de glória, veja, anjos acima dos homens, nem a quantidade de pessoas. O mundo inteiro, apenas 8 pessoas. Não há uma defesa, porque está todo mundo fazendo, então eu vou na onda. Certamente Deus vai me perdoar, porque eu estou indo no conjunto. Será que está todo mundo errado aqui? Sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpio. E ele vai dizer, e reduzindo cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Veja, Sodoma e Gomorra virou a figura da ira de Deus, daquilo que o povo vivia como imundícia, mergulhados completamente no pecado. O tempo de Ló aqui, de Noé também, pegação e balada o tempo todo. Havia os que se atreviam e também sacrificavam e diziam, não, nosso Deus é o Senhor. Figura, um emblema de lembrança. Qual é a postura de Deus frente a um povo que vive libertino?
a um povo que cerra os punhos e diz: eu vou viver o que diz o meu coração e não o que diz o Senhor. Ruína completa. E aí então ele diz, ele livrou a Ló, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Agora vejam, porque este justo, pelo que via e ouvia, veja, quanto tempo Ló viveu ali e presenciou aquelas imundícias, tudo aquilo que ele ouvia, tudo aquilo que ele assistia, e se incomodava Ló. Vejam só, tudo aquilo que ele ouvia, que ele via, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Jó estava na faculdade, irmãos. Jó habitava com eles. Paulo vai dizer: você teria que tirar vocês do mundo. Não venha com essa conversinha, não. Vocês têm que viver nesse mundo mesmo. Eu coloquei vocês aqui nesse mundo com um propósito, é para brilhar a minha luz mesmo. Você tem que estar nessa faculdade. É porque o Senhor não sabe como é difícil a faculdade lá. Porque o Senhor não sabe como é difícil o meu lar, a minha família. Deus colocou você exatamente aí com um propósito. Mas veja, é porque, sabe o que é? Eu não posso, né? Eu não posso ser tirado como uma pessoa, senão eles vão cair em cima de mim. Enquanto Ló viveu ali, ele enojou, ele ogerizou as obras das trevas, as obras dos ímpios. Ele não estava na faculdade dando sorriso para as nojeiras. Ele não consentia com a imundícia. E o que é que tem se você for um estranho na faculdade? Você tem que ser marginalizado mesmo. Você é estranho quando você for aceito. Estranho, o que eu quero dizer com isso é, veja, é porque você deve estar sorrindo daqueles contos imundos, quando eles falam das suas perversões. Vocês participam emprestando os ouvidos de vocês. Quando vocês deviam protestar e dizer: eu não escuto isso, isso não é momento de falar isso, eu tenho que aprender as ciências, e não para ouvir essas imundícias. Eu não fico nesse grupo, eu não faço trabalho com você, eu perco meu emprego. Mas facilmente se negocia a fé em troca de quê? Estamos falando de um povo que perdia a vida. E você não quer que o professor te dê nota baixa porque realmente você não estudou direito para aquela matéria. É o que eu tenho dito aqui aos jovens da igreja. Porque o professor é marxista, isso, aquilo, outro. Estude na matéria dele. Mas estude mesmo para ele não ter com que pegar você. Porque a sua prova ele vai corrigir mais intensamente, com muita maldade, qualquer vírgula. Então você tem que se esforçar para que na matéria dele ele não tenha aonde pegar você. Mas o crente parece que contribui, que é mais fácil então comungar das obras das trevas. Você, para ser aceito, você tem que aplaudir as obras das trevas. Co-participante. Rapaz, como é ridículo. Você na faculdade, você participa de tudo, mas não vai para o Maicai. Tu já percebeu como tu é bobo? Tu quer se vestir como aquelas mulheres? Tu quer falar como elas, tu quer usar o que elas usam, mas tu não vai no Maicai. Mas tu abertamente não vai para um motel, mas faz em casa, faz dentro do carro. Para enganar quem? Isso é justiça própria. Eu vou tentar me enganar. Apenas isso. Deixa eu tentar satisfazer e acalmar um pouco o meu coração aflito, sem se importar com o Senhor. Ele era afligido pelo procedimento libertino. Tudo aquilo que ele ouvia, tudo aquilo que ele via, atormentava a sua alma. Ele estava indignado com tudo aquilo que ele vivia e ouvia.
existia diariamente no seu cotidiano. Ele não se misturou. Soldado firme. Isso sim é personalidade. Isso sim é caráter. Aquilo que tanta gente fala que temos. Caráter cristão. Eu enojo, isso não tem nada a ver comigo. Eu sou cidadão dos céus. Eu estou aqui peregrinando. Vou ficar firme enquanto o Senhor me colocou aqui. É aqui que eu vou brilhar a sua luz. É aqui que eu vou fazer diferença. Medo de sofrer, irmãos, por causa de Cristo. É tentar livrar a mão dele e dizer: não me abençoe, porque eu sou perseguido pelo teu nome. É tentar livrar a mão do Senhor mesmo. Bem-aventurados sois vós. Quando alguém tentar contra a sua vida, quando alguém falar de você, enfim, quando tentarem matar você, eu livro a mão do Senhor, porque eu não quero que Ele me abençoe. Que Deus é esse que você serve, que não cuida, que não te protege e que não recompensa? Então o versículo 9 diz: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja, Deus soube livrar Noé e aqueles 7. Deus soube livrar Ló. Deus sabe livrar. Deus sabe cuidar de você. É provação, muitas vezes. Aqueles crentes, Deus sabe livrar. Deus tem cuidado. Mas veja, isso serve como uma peneira. Isso serve como um divisor. Ele também sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Deus tem um lugar reservado para aqueles que fizeram pouco caso dessa milícia, dessa guerra, daqueles que acovardaram, daqueles que resolveram guerrear no outro exército. Ele diz assim no versículo 10: especialmente aqueles que tem uma classe específica aqui, tem pessoas específicas aqui, especialmente aqueles que, seguindo a carne, já foi lavrado, é irrevogável, um lugar separado para o dia do juízo, especialmente para aqueles que, seguindo a carne, andam nas imundas paixões e menosprezam qualquer tipo de governo. Para você, veja, que obstinadamente, que insiste nisso, é diligente em quebrar o 5º mandamento. Você que não deu a mínima para o que o seu pai falou, para o que os seus pais falaram, para os conselhos dos seus pais, e no que implica o 5º mandamento, a submissão a todas as autoridades constituídas por Deus. As autoridades civis também, as autoridades eclesiásticas, isso constitui a quebra do 5º mandamento. Veja, especialmente para vocês que seguem a carne, deu vontade, não venha com conversa de igreja não, eu vou fazer. Paixões imundas, é assim que o Senhor vê, é assim que o Senhor declara. Sabe como você declara? Nada demais. Sabe como você declara? Também não é assim não. Deus, Ele declara paixões imundas, e você menospreza qualquer tipo de governo. Nem o meu pai, nem a igreja, nem absolutamente ninguém vai dizer o que eu devo fazer. Quem manda em mim é a minha carne, e eu vou satisfazê-la com paixões imundas. Deus quer dizer nessa noite, se você segue assim, se você prevarica, se você protela, se você planeja para ver isso depois, Deus tem um lugar especial para você, já está reservado. No dia do juízo, você vai se ver com Ele.
Pense um pouco se algo vai justificar a quantidade de pessoas que estavam com você, a sua tradição evangélica, alguma confissão, alguma promessa que você fez para Deus, alguma boa obra. Nem os anjos, nem a quantidade de pessoas, cidades inteiras. Ele diz assim: atrevidos, arrogantes, eu sei o que devo fazer e vou continuar fazendo. Arrogância não é do jeito dele, é do meu jeito. Arrogante, não deixa ninguém lhe dizer o contrário, não deixa ninguém lhe ensinar, não deixa ninguém dizer você está errado e arrependa-se. Atrevido e arrogante, não temem difamar autoridades superiores. Ele diz: nem os anjos, ao passo que anjos, embora maiores em força, como eu já disse para vocês, e em poder, não foram poupados e também não ousaram proferir contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Sabe o que acontecia? As pessoas estavam declarando: não existe esse negócio de inferno, não. Não existe esse negócio de juízo. Hoje tem universalismo, aniquilacionismo, tudo agora teologicamente, sabe? Para dizer viva à vontade, porque, veja, existe uma teoria, você vai ouvir e vai dizer: eu quero essa. Algumas pessoas vão sofrer esse juízo por pouco tempo, depois vão deixar de existir, ou depois vão ser absolvidas, vão todo mundo para o céu, vão sofrer um pouquinho no inferno, depois vão para o céu, e outras vão deixar de existir, vai todo mundo virar poeira cósmica. Deus criou você sem sentido nenhum, você nasceu, cresceu, reproduziu, morreu, não faz, sem sentido nenhum para a sua vida. Tudo isso são teologicamente essas coisas que são colocadas. Um bocado de gente aceita isso. Que conveniência maravilhosa, que conforto, né? Esse engano traz ao meu coração. Nem os anjos, em autoridade e poder muito maior, não ousaram difamar assim as autoridades daquilo que ensinavam sobre o Senhor. Jamais eles ousaram declarar essas coisas. Mas você, sem poder nenhum e sem autoridade, miserável pecador, vive criando leis, vive criando a sua própria interpretação do Evangelho, vive criando a sua própria norma de viver a vida. Você veio aqui nessa noite, veja, pregação continuada das Escrituras. Por que será que você veio para cá justamente hoje? Ou então por que você, Castelo Forte, não faltou hoje? Falta tanto, por tanto motivo. Dor de cabeça, o nariz corizou, não estou à vontade, estou triste. Por que você não faltou justamente hoje? Ou por que você está ouvindo essa pregação agora no YouTube? É aquilo que eu falei, não tem mais ignorância. Eu quero que com essa Bíblia aberta, você contra-argumente contra Deus. Tire outra interpretação daqui. E diga assim: não é exatamente isso que ele está dizendo. Pedro, com toda a ênfase, com todo o amor, com todo o zelo, com toda a preocupação e perplexidade em ver o que estava acontecendo, ele quer dizer: olha, muito cuidado com aquilo que vai ser apresentado a vocês. Eu encerro com isso, irmãos. Tome muito cuidado. E aí, contemporaneamente falando, a palavra contemporânea, veja, viva e eficaz. Tome muito cuidado com o Evangelho que diz que você tem Deus apenas como Salvador de sua vida e não como Senhor. Deixe que Ele te salve. Deixe que ele seja apenas uma caixinha de promessa para você. Deixe que Jesus seja apenas seu amigo. Deixe que Jesus seja apenas alguém que vai somar, alguém que te admira, alguém que te ama, alguém que pensa bem, alguém que quer bem para você. Deixe que Jesus seja apenas isso. Esqueça o Cristo
que tem um cetro de ferro na mão, que vai vir para julgar. Veja, irmãos, o que Pedro quis dizer aqui foi: observe que Deus é um Deus irado contra o pecado. Veja, olhe para a cruz do Calvário e veja a ira de Deus ali. Na cruz do Calvário, pare de pensar nos desenhos, de como você entendeu o Evangelho até hoje. A cruz eu só vejo a maldade dos homens. Na cruz nós enxergamos a ira de Deus. A terrível ira de Deus contra o pecado. E Pedro está dizendo: Deus odeia uma vida libertina. Deus quer dizer, não tem como ser crente apenas com Cristo como Salvador. Ele tem que ser o Senhor da sua vida, porque Ele comprou você com sangue. Ele resgatou você da escravidão, do império das trevas. É isso que Ele disse quando Ele diz no versículo 1, Ele resgatou você. O soberano Senhor, Ele resgatou você. Ele resgata você para que você volte para a escravidão? Jamais. Ele resgata você para que você viva em liberdade. Nessa noite você sai daqui sabendo que não vive bem aos olhos do Senhor, que não tem segurança viver fora do senhorio de Cristo. Que Ele seja a cidadela da sua vida, que Ele seja o teu governador. E outra coisa, queridos, ame ser governado pelo Senhor, porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Quando a gente prega aquilo que Paulo diz, olha, Cristo veio reconciliar consigo o mundo, do qual ele vai dizer, eu sou o principal dos pecadores. Veja, Paulo não está dizendo, venha para cá para uma coisa terrível, para uma vida cheia de restrições. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Venha para a verdadeira liberdade, tendo a certeza de que está no centro da vontade do Senhor. Ele te chamou para isso. Que o Senhor nessa noite passe a ser talvez o teu Salvador, mas se até então nunca foi o teu Senhor. Assim estarás livre do juízo, sabendo que o Senhor sabe livrar você daquele dia, do terrível dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, queridos. Nós vamos ficar de pé e nós vamos louvar o santo nome do Senhor, agradecendo porque Ele nos alertou quanto